A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos! Voltamos com a nossa live, nosso programa Futebol em Rede, todas as terças e sextas, para falar um pouquinho sobre o mundo do futebol. Ainda vivemos a pandemia, ainda temos problemas, o futebol ainda não voltou no Brasil, mas as coisas estão, pelo menos, evoluindo, entre aspas. Quartarolo, um abraço para você. Eu sei que você tem um monte de recado para dar, mas a primeira pergunta que eu vou fazer para você, para destrinchar o assunto, é que o Rio de Janeiro, você sabe, passou aí por um momento de turbulência, nego quer voltar, outros não querem, Botafogo e Fluminense são contra, e aí o governo resolveu, uma liminar, acabar com a esperança da volta do futebol, pelo menos nesse momento, Quartarolo. Olha, Seródio, um abraço a você, um abraço ao Sérgio Oliveira, ao nosso Alberto Luquete, ao pessoal da AltV, a TV da internet, aliás, a primeira, por isso a melhor, está na frente, né? Um abraço ao Frederico Batalha, aqueles que nos seguem pelas redes sociais também. A verdade é que essa liminar será cassada, né? É uma briga política em todo sentido. O Brasil trata a pandemia como briga política, como birrinha, desde lá o governo federal, governo estadual, governo municipal. A gente percebe que as pessoas estão tentando levar alguma vantagem pensando nas eleições de fim de ano, para prefeito, principalmente, e também nas eleições de 2022. Infelizmente, no meio de tudo isso, quem fica? Fica o povo. E a gente fica, o futebol vai de roldão. O futebol continua ainda, na minha opinião, numa bolha, né? Parecendo que está fora do mundo. O Brasil ainda vive o pico da pandemia, principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus. Nós estamos, a cada 1 minuto morre um brasileiro. Nesse tempinho que a gente falou, deve ter morrido já 2 brasileiros, pela contagem que estão colocando aí para a gente, oficial ou não oficial. Há também, até essa briga estão nos levando a ver, ou seja, é um negócio lamentável a maneira como o Brasil está tratando um problema de pandemia que já matou tanta gente, que já desfez tantas famílias, que já complicou a economia, os empregos, e a gente parece que continua brincando com isso. Aos poucos estão tentando liberar, mas o Brasil sempre na contramão vai tentar liberar no momento do pico, que ainda talvez não tenha chegado. No Rio de Janeiro, há a expectativa de jogar 3 estádios. São Januário, se você analisar a região de São Januário, que você conhece bem, me parece que não dá para evitar tanta aglomeração lá, mas tudo bem. E a famosa barreira do Vasco, Quartarolo. A barreira do inferno. Aí tem o Engenhão, que também não é lá essas coisas, embora tenha mais conforto, vamos dizer assim, que o estádio de São Januário. Que é um estádio mas o acesso é uma porcaria, porque exatamente. O estádio foi feito exatamente no lugar que ficava a garagem de trens no Engenhão. Exatamente. E o Maracanã, que é o melhor estádio do Rio de Janeiro, um dos melhores do mundo, que já foi reconstruído 3 vezes, a gente está pagando, o pessoal do Rio de Janeiro está pagando essa conta, ninguém fala nada. Aí seriam esses 3 estádios para terminar o estadual. Dentro daquela fase e daquela frase de que agora vem o mata-mata, a classificação, que muitos times já vão ficar pelo caminho, é até aceitável. Mas eu ainda acho imprudente voltar ao futebol agora. De qualquer maneira, eu já estou cansado de falar, fica em casa, hashtag fica em casa, hashtag usa máscara, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, se cuide. Então, se quiser sair à rua, que saiam, sabe? Não dá mais. Eu não sou dono do mundo, nem das opiniões, e nem também sou médico, sou cientista. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez seja aí um problema, um drama para o resto da vida. Tomara que não. O nosso Fred Batalha já está acertando aí. Deveremos ter uma próxima entrevista com um cientista, ou pelo menos uma pessoa que entende mais do assunto do que a gente. Sim. Não acho que é a hora de voltar ao futebol no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. No Rio de Janeiro, muito menos. As coisas estão realmente complicadas. O Bangu, por exemplo, já colocou todo o time há 15 dias dentro de um hotel, acreditando que ia voltar e não vai voltar. Vão caçar liminar? Vão caçar liminar. É capaz de aparecer outra liminar. Você falou em hashtag fica em casa. Essa hashtag era usada para salvar vidas. Eu vou atualizar. Hoje em dia a hashtag é salve-se quem puder. É o único jeito aí da gente conseguir sobreviver
em relação ao que está acontecendo. Eu falei salve-se quem puder, até apagou a imagem. Mas é o hashtag volta a salve. imagem. Hashtag, tá vendo? Você fala isso, eu sumo. Mas, na verdade, a hashtag salve-se quem puder. Quartarolo, ainda no Rio de Janeiro, o Flamengo deve anunciar aí um novo patrocinador. Muita gente está falando em Amazon. E eu vou arrumar um patrocínio para a gente para cuidar da questão da minha imagem, porque sempre cai a toda hora. Dizem que era a Amazon, agora o presidente disse que vai ter aí uma surpresa em relação a isso. Tomara que isso aconteça. O Flamengo que resolveu anunciar que fez acordo aí com alguma daquelas famílias do incêndio no Ninho do Urubu. 40% já está resolvido o problema. Graças a Deus, demorou para caramba, mas tomara que eles continuem com vontade de resolver o problema por um bom tempo. É isso que a gente espera em relação a esse assunto. E o Flamengo pode perder o Gerson. O Gerson, que ninguém queria, estava na Roma, veio para o Flamengo, fez sucesso e agora, segundo informações de colegas do Rio de Janeiro, Chelsea e Borussia Dortmund querem o jogador. O Chelsea passou por um momento aí de proibição de inscrição de atleta devido a problemas financeiros em relação à UEFA. Agora, dinheiro tem e possibilidade de fazer isso tem. O Dortmund não tem tanto dinheiro, a não ser que, de repente, consiga negociar algum jogador. A situação é essa do Flamengo. O Flamengo vai tentando sair desta crise com os sinais de que dinheiro vai entrar, viu, Quartarolo? O Flamengo, a expectativa de entrada de dinheiro, tudo bem, mas também deve muito, né? A dívida do Flamengo, a dívida que eu tenho, que eu digo é coisas que são vencíveis. Que é normal, você também todo mês recebe e paga. E o Flamengo também, só que agora tem que pagar e não está recebendo. Tanto é que já se reaproximaram da Globo, talvez na reta final do Campeonato Carioca, se voltar, já vai haver acordo, até porque o dinheiro é importante para qualquer um no mundo capitalista. O Flamengo tem sido muito prepotente em muitas coisas, achando que está aí comandando as viradas do futebol brasileiro, tentando se colocar à frente da volta do futebol. O Landim é um cara inteligente, eu acho. Esse negócio do Ninho do Urubu pegou muito mal, já era para ter resolvido. E depois essa volta também, fora de hora, e contrariando as determinações, também não pegou legal. E o Flamengo vai começar a viver agora, Seródio, aquilo que a gente vem falando há algum tempo, que cada vez está mais estreito. Quanto tempo demora, quanto tempo dura um time campeão? Porque as coisas vão acontecendo, vão se sobrepondo. Agora veio a pandemia, que é um negócio que afetou o mundo inteiro, mas alguns jogadores vão começar a receber proposta. O Gerson é um jogador que não deu certo na Europa. Ele fracassou, ele e o Gabigol. Mas são jogadores que claramente querem voltar uma hora para a Europa para provar que podem jogar lá. E o Gerson fez um ótimo campeonato brasileiro. Só não foi para a seleção porque não quis servir lá a seleção olímpica, aquela coisa toda, porque estava de férias. Mas é um jogador, inclusive, para a seleção brasileira. E é um jogador que vai receber proposta, é jovem ainda, e a reposição talvez não seja a mesma coisa. Você olha para o Bruno Henrique, ele tem 29 anos para 30 anos, já está rodado. Mas se aparecer uma proposta de uma China, de uma Arábia, para fazer o grande contrato para fechar a carreira, é outro que também pode ir embora a qualquer momento. O Arrascaeta, muito provavelmente, sonhe também em jogar na Europa. Enfim, há vários jogadores que podem sair do Flamengo, não, se não for agora, até o fim do ano, mas no próximo. E daí a reposição nem sempre é à altura. O Flamengo está num bom caminho, é ainda o melhor elenco. Acho que se o Chelsea vier, se o Dortmund vier com dinheiro nesse momento, principalmente nesse momento, acaba levando o Gerson e já seria um grande desfalque para a volta do futebol. Ao mesmo tempo, a pandemia deve diminuir também as transações financeiras em termos de preço. Talvez não dê para receber tudo o que se pensa em relação a alguns jogadores que o Flamengo tinha e que estavam supervalorizados depois do ano passado. Vamos aguardar. A verdade é que a gente nem sabe quando o futebol vai voltar, vai haver liminar, contra-liminar, e também as negociações começam a aparecer muito devagar, ainda timidamente, mas eu acho que vão acontecer em algum momento. Eu acho até que esse é o primeiro passo da volta do futebol, é exatamente esse, os acertos financeiros. Você vê, até para dar uma rápida passada nos times do Rio, o Vasco da Gama está vendendo o Marrone para o Atlético Mineiro,
O Thales tem proposta do Krasnodar, da Rússia. Vai, não adianta. O Vasco está devendo para Deus e todo mundo, inclusive para funcionário, a coisa está feia. O Botafogo deve perder o lateral para o Corinthians porque não paga ninguém. A situação é essa. E o Fluminense resolveu trazer o Fred pedalada para ver se pelo menos dá um up nessa equipe do Fluminense. O Fluminense que tem aí os seus problemas financeiros também, mas o Fred chega, segundo diz o presidente do Fluminense, por um preço barato, baixo. Afinal de contas, não tinha mais contrato com ninguém. É essa a situação no futebol do Rio. Estamos naquele período que você conhece muito bem, de fim de feira. O preço da banana caiu, viu, Quartarolo? Não tem jeito. Caiu mesmo. E o próprio Fred, né? O Fred chega para encerrar a carreira no Fluminense. É um jogador que vai atrair mídia, talvez consiga vender camisa, vender bicicleta ou coisa que o valha, mas não sei se vai ajudar o Fluminense a ser campeão novamente. Já é bicampeão brasileiro, é um jogador histórico do Fluminense, e é um problema, porque se ele não jogar bem, aí começa a pressão. E já tem lá o Ganso, já tem o Nenê, ou seja, tem alguns pesos pesados lá que já estão em fim de carreira. E aqui em São Paulo, Seródio, os caras estão pedindo para as autoridades para liberarem a volta aos treinos do próximo dia 15. Aí, amanhã tem reunião. Nesta quarta-feira tem reunião, mas se você analisar, pelo que vem acontecendo, eu não sei se haverá essa autorização, se bem que o Dória já, sabe, fraquejou em muitas situações, que ele parecia mais forte, tem cedido a apelos, a pressões. O Bruno Covas tem sido, às vezes, mais forte em algumas decisões que ele, e a cidade de São Paulo é que vai decidir, em último caso, mas acho que a pressão está valendo para muita coisa aqui, estão abrindo aqui, acolá, e talvez o futebol volte a treinar dia 15. Se voltar dia 15, aí o campeonato poderia retornar mesmo da primeira quinzena de julho, levando-se em consideração que pelo menos 15 dias haverá para treinamento. Aí bate qualquer informação que nós demos no nosso site de que o futebol de São Paulo quer voltar em julho, mês 7. Até falei isso aqui no programa. E nessa reunião de quarta-feira, pasmem, Quartarolo, não temos data, não temos nada, não temos autorização, não temos mais incertezas do que certezas, mas a federação deve divulgar datas dos jogos que irão acontecer ainda nesse Campeonato Paulista. Por falar em São Paulo, já que pegamos a ponte aérea... eu tenho uma sugestão, viu, Seródio, só para fechar o assunto da reunião. Porque tanto aqui como no Rio de Janeiro, em vários lugares, as reuniões têm acontecido por videoconferência, como nós. Eu estou na minha casa, e você está na sua casa, que também você chama de Guantánamo, aí na praia. Nós estamos confinados, atendendo isolamento, né? Hashtag isolamento, hashtag fica em casa. Se você puder ficar em casa, você que está nos vendo, fique. Mas a verdade é a seguinte, os dirigentes falam em volta do futebol, que tem protocolo, mas toda reunião é por videoconferência. Eu acho que eles deviam dar exemplo, deviam, na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira, se reunirem na Federação Paulista de Futebol, ombro a ombro, lado a lado, como o Bolsonaro fez. Pode falar o que quiser do Bolsonaro, ele é maluco, eu não acredito nele, não gosto dele, mas pelo menos as reuniões lá têm sido feitas dessa forma. Já que ele não acredita em isolamento, ele pelo menos faz a reunião sem isolamento. Tá certo, está sendo coerente nesse aspecto. Eu acho que os dirigentes de clube deviam fazer a mesma coisa. Da CBF, reúne todo mundo, sabe? Um respirando na cara do outro, sem máscara, porque afinal o futebol tem que voltar, Seródio. Bom, se deixarem a máscara cair, seria um sucesso, mas eu não falo de reunião de Bolsonaro como exemplo, porque aquela reunião que mostraram para todo mundo foi um péssimo exemplo. Não, mas teve outra agora há pouco, para todo mundo. Não. Eu estou dizendo posicionamento. Ministro aqui, ministro ali. Se o cara não gosta... Se o cara não gosta do isolamento, que ele é mal criado, que ele é um troglodita, todos nós sabemos. Mas se ele não gosta de isolamento e trabalha contra, ele pelo menos faz uma reunião dentro da coerência dele. Eu não acredito, é só uma gripezinha, pode ficar aqui ao meu lado, aqui ao meu lado. Agora, os dirigentes do futebol, não. Estão pregando que a coisa já não é tão ruim, que dá para jogar, e fazem reunião por videoconferência, sabe, com medinho. Então não tem que ter medo. Então vai lá, ué. Tá bom, eu entendi você. Mas mesmo assim, eu não indico reunião ao estilo Bolsonaro para ninguém, porque o nível é muito baixo. Agora, vamos continuar falando de futebol de São Paulo.
Não, eu já vi, eu já participei de reunião no futebol, os palavrões eram menores. Mas vamos lá. No futebol, o Corinthians, pasmem os senhores, que pode perder jogadores porque tem 3 meses de salários atrasados, anuncia o Wagner Love foi embora, eu acho que não deveria nem ter ido, eu deveria permanecer, porque para economizava dor de cabeça. O Corinthians está sinalizando, além do Jô, a contratação desse Marcinho, lateral do Botafogo. O Corinthians deve 110 milhões de reais de fundo de garantia e imposto de renda, ok? E são dívidas que não deveriam existir. Aliás, teremos eleição no Corinthians esse ano. Ou o Andrés está tomando algum remédio alucinógeno para sonhar com contratação, ou no Corinthians a coisa está ficando feia, Cortador. Eu não consigo entender, porque se você realmente olhar, se você está endividado, como é que você vai comprar ou contratar alguém muito caro e o jogo não deverá vir barato se vier? Ele é um jogador caro. Tanto é que a concorrência da Arábia pelo futebol dele, e os árabes me parecem que tem mais dinheiro que o Corinthians. Essa dívida que você falou, essa dívida fiscal, essa dívida qualquer empresa, a Receita Federal, o governo vai lá e fecha. Time de futebol não fecha. Aí fica rolando isso aí. Isso tem que ser pago. Aliás, teve quase um presidente lá no Corinthians que quase foi preso por não pagar imposto. Você sabe disso. Bom, sim. O Andrés também sabe. Bom, aí, cara, fica anunciando que o Jô pode chegar e o Jô viria barato. A mesma situação do Fred, né? Não vai ter que pagar o Nagoya Grampus, já rescindiu o contrato, então é só fazer um acerto com ele. Só que ele é um jogador caro, vou repetir. Luvas altas, salários altos. Para o padrão corintiano hoje, não sei se daria. E daí vai contratar mais um. Sabe? Então, a gente falou ontem com o Ney Franco, técnico do Goiás, que não tem nada a ver com o Corinthians, mas é proporcional. O Goiás está proibido de contratar qualquer jogador nesse momento porque não tem dinheiro. Todo o dinheiro do Michael foi direcionado para pagar as contas dos funcionários, os salários dos jogadores e ainda assim com corte da comissão técnica, justamente para sobreviver a esse momento delicado da pandemia. Ou seja, o jogador foi vendido por um preço exorbitante para o Flamengo e o Goiás falou, nossa, vou ficar bem, né, para o ano que vem, né? Ainda vai estar na Série A do Brasileiro, ficou em 10º no Campeonato Brasileiro do ano passado, pegou um dinheiro legal também de premiação, mas isso tudo já foi. Então é proibido falar em contratar jogador no Goiás, é só vender. Estão vendendo agora o Léo Seda aí também para o Atlético Mineiro. Ou seja, você olha de longe e fala, os caras estão equilibrados. Não vai ser time para jogar e para ganhar campeonato brasileiro, vai ser um time para jogar e para ficar no meio da tabela, tentar buscar uma Sul-Americana, quem sabe beliscar ali uma pré-Libertadores, ou seja, tá racional. Aí você olha para o Corinthians, que está numa situação muito mais periclitante, embora seja um time que arrecade muito mais que o Goiás, mas tem uma dívida enorme, de 600, quase 700 milhões, e fala em contratar um jogador que tem um altíssimo salário. Então eu não consigo entender, a minha conta não bate, não sei se a sua bate. Não, questão nem de conta, porque o mercado é um mercado vendedor, não é mais mercado comprador. O problema maior aí é de noção do perigo, né? As pessoas não estão tendo noção do perigo. A questão agora é tentar fazer a roda andar, as coisas voltarem a funcionar com o custo menor possível, para que aí sim, depois de tirar o pé da lama, aí quem sabe faz alguma coisa. Os caras não estão tendo juízo. Por falar em não ter juízo, em viver no mundo da lua, Quartarolo, essa é estilo, como chama? Leão Lobo. De novo? Você viu a entrevista do Vanderlei Professor Luxemburgo? Não viu? Não vi. Então, eu vou te contar. Ele quer agora ser influencer digital. A Anitta que se cuide. Ele influencia demais. Ele está fazendo receita de comida na cozinha. Fez até um peixinho lá. Que coisa! O que será que está acontecendo? Eu acho que a pandemia deixou o professor. Antes ele queria ser manager, lembra? Manager. Agora ele resolveu ser o quê? Como chama aquela moça que apresenta o Mais Você lá? A loira, como chama? Ana Maria Braga? Ele quer ser a Ana Maria Braga? Não, ele está mais... arrumar? O Palmeiras tem um periquito, não é um papagaio, Quartarolo.
Ele tá mais pro Jacan. Mas que É o coisa! Masterchef? Eu achei que ele ficou biruta, Quartarolo. Não, a pandemia faz isso. A gente tem que preencher o tempo com alguma coisa. O Vanderlei, Sim. o Vanderlei sempre foi churrasqueiro, gostou de cozinhar. O Ah, Vanderlei sempre deu um jeito. Tem projetos, vários projetos. sim. O Ele Vanderlei gostava de tanta coisa, Quartarolo. A tem única coisa algumas que ele não coisinhas. gostava, a única coisa que ele não gostava era de preencher aquele lado do. Lembra no talão de cheque antigo? Tinha o canhoto. Não, Ele não usava aquilo. Aí dava uma uso. confusão. Não, ele tinha 50 contas, lembra uma vez? Aí os caras iam, ele transferia dinheiro de uma para outra, daí no fim fazia uma salada. Mas ele teve factory. Já pensou ele de coach financeiro? Meu Deus do céu. Ele e o Milton Cruz aplicando. O O Milton Cruz Milton perdeu. Cruz foi aplicação financeira. E o Vanderlei Luxemburgo, como administrar o seu dinheiro. Não, Vanderlei Luxemburgo como captador, captação. Né? Mas a gente sabe que quando ele faz churrasco, vai lá pescar no Pantanal, ele trabalha na cozinha, ele gosta de cozinhar. E isso não invalida de ser um ótimo treinador. Não, Até não. porque, para ser um bom treinador, tem que misturar bem os ingredientes. Tem que misturar coisas diferentes. Eu Oh, adoro como o não? Vanderlei Luxemburgo, você É sabe ótimo disso. Gosto treinador. muito dele como pessoa Eu estou vendo. também. Gosto muito dele como treinador, acho excepcional. Ele está chegando a 68 anos de idade. Foram perguntar para ele, e aí, qual é o futuro? Ele respondeu, e você é um cara que gosta de analisar palavras, por enquanto, Palmeiras. E aí? Por enquanto. É. O próximo vai ser onde? É aquele negócio, você casa com a dama. Aí o padre pergunta: aceita o Quartarolo como seu legítimo esposo, jura a fidelidade? Por Aí a enquanto. esposa fala assim: por enquanto, sim. Você sabe que a vida é dinâmica. É, Futebol é momento, como diria não Nicola sabemos o Bratschow. futuro. Mas aí eu fico com a frase do grande, extraordinário Cláudio Karsug, que já tem 87 anos de idade, com o Esse eu qual estive adoro. outro dia, conversei. Gente maravilhosa, um gênio. Aí o Cláudio Karsug falava assim para mim, antes, e ainda mais hoje, né, que ele já tem 87. Ele fala assim: Quartarolo, eu não tenho futuro, eu só tenho presente. É justo, é isso aí. Tem que pensar dessa forma. E o presente ainda a gente não sabe como é que vai terminar, porque realmente essa pandemia atrapalhou tudo. E o Luxemburgo está fazendo um trabalho. Por exemplo, está fazendo treinamento videoconferência, treinamento por vídeo, entendeu? Está vendo o que está acontecendo. O Palmeiras é um time que paga bem. Como que chama o Melo, preparador físico? Antônio Não, Melo. Antônio. Ele leva baldinho de areia para o Os treinamento caras. virtual, é? Mas foi muito gozado esse negócio de caixão de areia, mas é uma coisa que muita gente usa, é estilo de trabalho. É que eu adoro provocar ele. Eu Pode falava falar. quando ele trabalhava no Corinthians, você estava no Corinthians com o Vanderlei, ele passava, eu perguntava para ele, e aí, pegou a pazinha? Eu falei, pazinha para quê? Ah, você não vai brincar na areia? Nossa, ele ficava uma arara. Com razão. E com Ele razão. E queria. outro, ele já está economizando no Palmeiras. Você É sabia? areia. Não, Não. não usa mais tinta de cabelo, está gastando Ah, menos. Agora está realmente. branquinho, branquinho. O Vou falar em. Luxemburgo tem cabelo preto, É, pelo, já que você falou em branquinho, branquinho, você viu que o Santos colocou a etiqueta no Veríssimo, né? Renovou e já pôs o preço. Pá! Ó, Mas quiser até tudo levar, bem. pode levar. Tudo bem, tem que vender mesmo, porque não tem dinheiro. Tá, mas ao mesmo tempo, o presidente, que de vez em quando acorda, fala que quer o Robinho. Ele tem um sonho com o Robinho fantástico. Não, ele deve estar, que nem aquele amigo, nosso amigo atrasado, ele já está achando que nós estamos em 2002, 2010, que o Robinho ainda está voando. O Robinho já está no fim de carreira. Aliás, eu tenho uma lista aqui das dívidas do Santos. Eu já te falei das dívidas do Santos? Sim, já falou. Né? Mas Tem pouca dívida. eu coloquei os jogadores que estão na FIFA lá para receber. Então, Hamburgo da Alemanha deve do Kleber Reis 15 milhões. Do Bruges da Bélgica, do zagueiro Luan Pérez, deve 1 milhão e 600. Para o Atlético Nacional, deve para o Felipe Aguilar, que já saiu, 3 milhões e meio.
O Huachipato do Chile deve ainda do Soteldo 13 milhões. Ou seja, se vender o Soteldo, vai ter que dar essa parte para o Huachipato no mínimo. Para o Krasnodar da Rússia, sobre o Cueva, ainda deve 26 milhões. O Cueva já foi embora, foi para o Pachuca, já saiu do Pachuca do México e o Santos continua com a dívida de 26 milhões. Mas esse é o Pérez. Mas há uma compensação. Tudo isso que você falou, o Pérez vai embora e não vai resolver, porque acaba o mandato dele agora, vai ter eleição no Santos também. E vai ser difícil reeleger, né? Vai. E para não dizer que eu não falei de São Paulo, o São Paulo resolveu conversar com o Rojas, aquele equatoriano que sofreu uma contusão, que está lá já faz um ano sem jogar, para tentar prorrogar o contrato do Rojas. Aliás, Quartarolo, você tem notícia do Carneirinho? Vai ser reintegrado, porque ele foi comutada a pena dele, e a informação é que ele vai ser utilizado pelo São Paulo. O Carneiro Lugano vai ser utilizado pelo São Paulo? Sim, senhor, que ele foi suspenso pelo doping, né? A informação é que ele vai ser utilizado. O Lugano tem uma sensibilidade enorme. E, por falar em sensibilidade, o Tietê, eu estava vendo no final de semana a manifestação pela democracia. Eu apoiei, gostei. Eu não vou sair de casa por motivos óbvios. Não vou morrer por causa do... Mas o Tietê estava lá. Politizado, Tietê. Eu acho que ele se posicionou, é o direito dele. Também deram uma manifestação contra o racismo, que realmente está muito exacerbado no mundo, e no Brasil sempre houve. Ele é uma pessoa que deve ter sentido isso muitas vezes. E aqui, o preconceito não é só contra o negro, é também contra o pobre, é também contra pessoas, é também contra uma série de instituições. Então, essa que é a verdade. Então, ele foi lá protestar, parabéns a ele, fez tudo direitinho, não quebrou nenhum vidro, nenhuma janela, não brigou com a polícia, porque não a polícia tomou cartão amarelo. Isso, não tomou cartão amarelo, não deu nenhuma entrada violenta. Aliás, ele não é um jogador violento, é um jogador importante para o São Paulo. Você falou do Rojas, eu sou aquele cara, viu, Serodi, que eu ainda penso assim. Só uma coisinha antes de você mudar de assunto. O Tietê tem que tomar cuidado de não aparecer muito, porque o São Paulo ainda não pagou por ele, viu? Está lá na FIFA. Não. E com certeza ele e o Raí sairiam nessa manifestação. Mas tem muita gente que sairiam na outra. Que é quem manda. Então ele precisa tomar cuidado também, mas é um direito dele, o direito dos outros também estarem numa outra manifestação. Deus que ajude. Aí eu ia falar do Rojas, porque eu sou um cara, por exemplo, Cerote, você me conhece há tanto tempo, né? A gente brinca, a gente fala, a gente às vezes é agressivo nas perguntas e nos comentários. Mas, por exemplo, quando eu vejo um carro batido na rua, eu falo, nossa, que judiação, né? Uma pessoa que tem um problema, poxa. E o Rojas é um jogador de futebol. E ele estava jogando bem no São Paulo. Sim, estava. De repente teve uma contusão gravíssima, e quando voltou teve outra contusão gravíssima. Quer dizer, é uma judiação. E é um jogador que, pelo estilo do São Paulo, do ano passado principalmente, era um jogador que podia ser muito bem aproveitado pela velocidade. Não é nenhum craque, não. Mas ele é melhor que o Carneiro, por exemplo. Ele podia ter ajudado muito. E, infelizmente, a gente não sabe como ele vai voltar. Ainda bem que o São Paulo ainda tem resquícios de coisas de antigas administrações. Ou seja, olha também o lado humano. Não é tão flamenguista como o Flamengo atual. Por exemplo, vai lá, vai fazer a prorrogação no contrato do cara, o cara vai poder voltar a jogar, afinal ele se contundiu jogando pelo São Paulo e foi um ótimo profissional. Foi um cara que defendeu bem as cores do São Paulo enquanto pôde. Então, acho legal e torço para que ele volte bem e seja utilizado. Nesse ponto, eu concordo com você. Até o São Paulo, como instituição, tem que fazer isso mesmo. O cara se contundiu, teve problemas defendendo as cores do São Paulo. Não foi aproveitado, é outro fato. Mas defendendo as cores do São Paulo tem, no mínimo, que encerrar o contrato dele com ele em condições de seguir a carreira, seja onde for. Agora, Quartarolo, eu estava olhando aqui, e aí você vive cobrando aí que a CBF, a federação, tem que resolver a questão financeira dos clubes. E a CBF já anunciou aí um protocolo, é proibido beijar a bola, essas coisas muito interessantes. Mas a CBF anunciou que vai dar, uma linha de crédito, não é dinheiro na mão, não. É uma linha de crédito de 100 milhões de reais para os times da Série A. Isso, você faz as contas, vai dar 5 milhões para cada um. E mais 15 para os times da Série B. Peraí, 5 milhões para cada um
Não paga nenhuma folha de pagamento. A gente sabe, por exemplo, Corinthians é 12 milhões e por aí vai. Mas o pior foi quando eu li que 15 milhões essa linha de crédito era para os times da Série B. Aí dá menos de 1 milhão para cada um. São 20 clubes também. Menos de 1 milhão para cada um. Das duas, uma. Ou a CBF não sabe fazer conta, ou a CBF está querendo só aparecer nessa situação. Porque não vai ajudar nada para ninguém. E outra, não adianta vir a público dizer que o juro vai ser zero. O cara vai ter que devolver esse dinheiro, cara. E sabe de quem é esse dinheiro, Cortador? Do futebol. Não é? É do futebol, é dos clubes, não é da CBF. Bom, eu penso assim, eu acho também que tinha que ser mais, eu acho que tem que ser 200 milhões de linha de crédito para os times da Série A, porque eu não levo em consideração Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, que são times que, poxa, 5 milhões não são nada, é verdade, 10 milhões não seriam nada, talvez, mas esses times têm de onde tirar dinheiro. Eles podem movimentar suas contas bancárias. O cheque especial deles tem crédito. Da 10ª posição para baixo do campeonato, esse dinheiro seria muito bem-vindo e será muito bem-vindo para várias agremiações que estão aí com o Pires da mão e que não tem um elenco tão caro quanto esses que eu citei. Então, acho que nesse aspecto dá para fazer um balanço. Não é a melhor solução, mas pelo menos depois de 3 meses, hein, Rogério Caboclo? A gente está cobrando desde o começo, desde o começo. Eu acho que a CBF devia fazer uma linha de crédito como fez o Paulo Nobre. Ela ser a fiadora, o Paulo Nobre foi lá e falou: quanto o Palmeiras deve na praça? Deve tanto. Eu sou fiador, eu vou pagar. E depois o Palmeiras me paga. E foi o que aconteceu. E equilibrou a vida do Palmeiras. Essa que é a verdade. Não foi a Crefisa, não. Foi o Paulo Nobre. E depois, é claro, as consequências são os títulos, o time bem administrado, bem equilibrado, os patrocinadores, os parceiros chegaram. Para a Série B, tinha que ser no mínimo nessa conta, a equivalência, pelo menos 50 milhões. O que seria um bom dinheiro para muitos times da Série B, divididos aí em 20. Ou então 200 milhões para a Série A, para também não ficar dando dinheiro para todo mundo que está mal administrado faz tempo, e 100 milhões para os times da Série B. Já até porque, segundo a CBF, na conta dela, e ela tem uma certa razão, os clubes terão que devolver, não tem que dar esmola. Mas olha, põe uma coisa na sua cabeça e a gente deve discutir isso nos próximos programas, até porque são muitas pautas e não tem treino, não tem jogo. O futebol vai se recuperar em quanto tempo? Alguns dizem em 5 anos, outros em 10 anos, com muitos clubes que podem desaparecer. É bom a gente também começar a discutir isso e talvez até nos próximos programas especiais convidar alguém do meio, que realmente administrativo, esse pessoal que tem aí as contas na ponta da língua, para explicar melhor para a gente, porque realmente eu acho que não só o futebol, é claro, já que estamos falando do futebol, mas a vida vai se reorganizar em 5, 10 anos. Então se prepare, e o futebol também não ficará fora disso. Eu vou até passar essa sugestão para o nosso Fred Batalha, que é o homem que batalha por nós nos bastidores. O Amir Somoji é um cara muito legal nisso aí, um cara que... Sim, sabe... mas a gente vai procurar uma pessoa para falar sobre esse assunto, lembrando que já na próxima semana teremos um médico, uma pessoa ligada à CBF também para tratar a respeito da volta. Seródio, por favor, o médico. Para falar a respeito do protocolo, a respeito de tudo mais, lembrando que protocolo é uma coisa que só quem segue é quem tem consciência. Na Espanha, os caras vão voltar essa semana, mas teve jogador do Real Madrid que resolveu fazer churrasquinho em casa com seus amigos e quase que o protocolo vai para aquele lugar do lixo. Não vai adiantar nada ter protocolo e tudo mais se o cara não respeitar aquilo que está escrito no protocolo. Quartarolo, eu sei que você tem um monte de recado, eu vou dar os meus também. Um beijo, viu, Quartarolo? Um beijo, Fábio Serotti, para você, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para aqueles que não estão nos vendo aqui pela AltV. Olha, esse programa também vai para o podcast, vai, né, Serotti? Vai no Spotify. Você pode ouvir a gente no motel, no banheiro, nos lugares propícios, qualquer lugar. Na quarentena, você tranca no quarto e fica escutando. É legal. Não, e se a mulher brigar com você, você fala: vou ver o programa Futebol em Rede. Lógico. É o seu a hora que você quiser. A sua autopunição.
Venha para a rede você também, venha para a rede. Dá um abraço pro pessoal. Estamos no YouTube, não é? Isso. Estamos também no Inscreva-se no YouTube. Estamos aí. www.youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto. Aí você vai lá, clica, se inscreve e vai ser avisado tudo que for acontecer de novo no YouTube. Temos o nosso site também, o www.futebolemrede.com.br. Agora com uma atração a mais, o Lucas Neto está contando histórias também lá no nosso site. As coisas estão mudando. Histórico, Lucas Neto. Genial, genial. Muito bom. Herói, mais algum recado ou vamos embora? Vamos embora. Um grande abraço para você, Quartarolo. Um beijo para todos vocês e cuide-se. Hashtag salve-se quem puder. Um abraço, Serote. Tchau, Quartarolo. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.